comunismo. Na verdade, sobre a escola de Frankfurt, que estão tentando implantar esse tipo de regime. Na Rússia, esse regime foi um desastre, todos nós sabemos, conhecemos a história. Na Alemanha, a disciplina germânica, eles ficaram aguardando acontecer a revolução através, dos ensinamentos de Eduard Bernstein, que morreu em 1932, mas criou a social-democracia alemã, que é a inspiração da social-democracia brasileira, PSDB, do Fernando Henrique. Então, se o comunismo não deu certo lá, o pessoal diz, nós podemos corrigir. Como? Criando uma escola, para a gente fazer alguns métodos para implantar o marxismo. E eles criaram um método lá que tem uns 6 passos para fazer isso, é isso que nós vamos falar hoje. A escola de Frankfurt, então, uma escola tem professores, tem filósofos, e um dos primeiros que montou a escola, um dos primeiros a fazer as palestras foi esse tal de Karl Korsch. Ele morreu em 61, Mas o Karl Korsch, ele tinha estudado bastante o Marx para entender quais eram as ideias do Marx. E ele viu, que as ideias do Marx eram essas aqui, de uma forma geral, genérica. Ele separava na sociedade uma coisa que ele chamava superestrutura, aquilo que tem a ver com o que está na nossa mente, aquela coisa abstrata, ou seja, princípios, valores, ideias, autoridade, justiça, cultura, espírito, alma, relações humanas, ética. Essas coisas têm a ver com a nossa filosofia. E também tem uma outra coisa que ele chamou de infraestrutura, que é os meios de produção, fábricas, máquinas, matérias-primas, a economia de uma forma geral. Então, e o Marx falava assim, nós precisamos fazer a revolução tomando primeiro a infraestrutura. Depois que a gente tomar a infraestrutura, a superestrutura vem no nosso colo naturalmente. Já o Karl Korsch, que também é uma pessoa que concorda com Gramsci, que é um outro pensador, mas ele falava, não Marx, não. O que a gente precisa fazer é primeiro tomar a superestrutura, mudar os princípios, os valores, as ideias, mudar a cultura, o espírito das pessoas. Uma vez que você consiga implantar esse tipo de coisa na cabeça das pessoas, a infraestrutura, que são os meios de produção, cai no nosso colo de graça, não precisa dar um tiro. Mas como fazer isso? Então, o Karl Korsch bolou, junto com outros lá, 6 passos para atingir a utopia comunista. Então, o 6º passo seria atingir a utopia comunista, o 6º passo. Então, vamos olhar de trás para frente quais seriam os 5 primeiros passos, para você chegar aqui na utopia comunista. O 5º passo que ele faça teria que desmantelar o Estado, porque é o Estado que suporta tudo isso. Na verdade, o Estado, ele tem as suas resistências e a gente não vai conseguir implantar a utopia comunista com o Estado do jeito que está. Então, só para a gente entender qual que é a ideia dele, qual a origem do Estado? Tem a visão romântica, é proteger o indivíduo, a sua vida, a sua liberdade. Quando, lá nos primórdios da humanidade, quando se pensou em defender a aldeia de outros que estavam vindo invadir a aldeia, criou-se o exército. E precisava também proteger as pessoas lá dentro, porque tinha os ladrãozinhos roubando as coisas lá. Então criou-se a polícia. E aí começou a dar conflito entre eu roubei, não roubou, não roubou, criou-se a justiça. Então, o Estado básico é para isso, um exército, uma polícia e uma justiça. Essa é a função básica do Estado. A gente sabe que ele foi muito além disso, mas vamos ficar nisso por enquanto. E agora uma visão racional do Estado. É um grupo armados de pessoas que dominam um território. Eles vão lá, fazem uma demarcação, esse território é nosso, quem está aqui dentro... As milícias, Quem está aqui dentro é nosso, a gente vai explorar todas as atividades econômicas aqui dentro e o pessoal vai ter que pagar imposto para nós. Isso aí seria o Estado. Então, o Estado tem estruturas invisíveis que o sustentam. Quais são? Para você destruir o Estado, como? Você tem que destruir a cultura das pessoas, a pessoa que acredita naquele Estado, que aquele Estado, aquela polícia, aquele exército realmente vai nos proteger. Como? Reescrevendo a história, você tem que contar de novo uma história diferente daquela que a gente conhece, criticando as entidades,
Tipo a escola, a igreja, a família. Como que vai fazer isso, pessoal? Nós temos que destruir alguma coisa que chama a autoridade, ou o autoritarismo, que é a violência, né, que sustenta o Estado burguês. O que é autoridade? De onde vem o autoritarismo? Ele diz, né, vem da família monogâmica. Então esse seria o segundo passo. O segundo passo seria você atacar a família, porque a noção de continuidade histórica, deixar herança para os filhos, não pode existir. No Estado comunista, tudo pertence ao Estado. Então, não tem essa de uma pessoa, né, um pai deixar, ou uma mãe, deixar herança para os filhos. Isso não tem cabimento. Então, precisa acabar com esse negócio de casamento. Né? Como, então, desarticulando a família? Mas como? Atacando na educação. Ah, chegou na teoria da conspiração, né, no fake news, na lei do... Não, não é não. Eu vou mostrar 2 livros para vocês onde está toda essa filosofia e o que eles estão propondo é exatamente isso que a gente está falando, tá? Então, aonde vai atacar? Na educação, doutrinação na educação. Eliminar a doutrina que valoriza o ser humano, é o liberalismo, a liberdade. Eles têm que eliminar essa doutrina como a figura central da civilização ocidental. É isso que eles têm que atacar, né? Então, eles falaram, ou se ataca o autoritarismo, ou a revolução utópica jamais se realizará. Então, tudo isso aqui está escrito num livro enorme, chamado Autoridade e Família, do Marx Horkheimer. Ele escreveu lá em 1976 e está aí, reverberando até hoje, né? Se você quiser, compra lá na Livraria Cultura, onde você quiser. Mas o que o livro fala? Vamos dar só algumas colocações rápidas aqui para vocês terem uma ideia. Ele fala assim, ó, que a ternura, a sexualidade, a amizade, a fidelidade são antinaturais. Por que eles acham? São inventadas pela sociedade burguesa para condicionar seus filhos a serem disciplinados, cumpridores dos deveres, esforçados e trabalhadores. Eu não sei, esse pessoal é meio louco, né? Que país que pode evoluir se não tiver gente desse jeito? Que trabalha, que produz, que cria riqueza. Eles não estão preocupados em criar riqueza, estão preocupados em detonar o mundo. Então, eles fazem esse tipo de coisa, né? A divisão de trabalho entre homem e mulher cria o autoritarismo. A hegemonia econômica do pai oprime os filhos e a mulher. Então, o homem, ele oprime a mulher e o filho com a sua autoridade, porque ele traz o dinheiro, ele traz as mercadorias para dentro da casa. Mas a gente já sabe que não é assim. Tem muitas famílias hoje em dia que quem toca é a mulher, né? Ou o cara morreu, ou o cara foi embora, o cara é um bunda mole, o cara não sabe trabalhar, e a mulher é muito mais competente, e a mulher que toca a família. Então, esse negócio que eles falam, realmente é uma balela, mas eles acham que é verdade, né? Mas de onde saiu tudo isso? Saiu desse livro. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É do Karl Marx e do Friedrich Engels. Está aqui o livro, vocês podem comprar em qualquer lugar aí. Tem até o PDF rodando, né, na internet, se você quiser, baixa lá e vai ver. Somente fazer algumas considerações rápidas, né? Por que ele acha que é a família que deve ser destruída para começar todo aquele caminho para chegar até o 6º passo, né? Bom, o homem primitivo na pré-história havia promiscuidade sexual, é o que eles acham, né? Eles não estavam lá para ver isso, mas eles acham que é. Então, havia dúvidas quanto à paternidade das crianças. Não havia propriedade privada. No começo, então, eles acham que era uma sociedade comunista. Então, eles acham que, para voltar nessa sociedade aqui, é necessário que a gente tenha essas condições da pré-história. Ou seja, tem que haver promiscuidade sexual, a gente não pode saber quem é o pai da criança para não querer deixar herança para a criança. Então, eles começaram a fazer algumas considerações, vou fazer rápido. Lá então, naquela época, tinha o tal do casamento comunal ou casamento comunista. Todo mundo com todo mundo, a maior farra. Depois a coisa evoluiu um pouquinho e criou-se, na verdade, teve em alguns lugares no mundo, a poliandria, ou seja, uma mulher com muitos homens, na Índia, no Tibete. Aqui é o matriarcado. A mulher tem vantagem, porque ela sabe quais filhos são dela. Mas os homens não sabem de quem é o filho. Então, as crianças respeitam a mãe. Não os pais. Os pais saem, ficam 6 meses caçando, quando volta nem sabe quem que é, né? Depois veio o homem, percebeu essa desvantagem,
ele começou a querer inverter a situação. Houve a poligamia, um homem e muitas mulheres. Aí você sabia que todos aqueles filhos que geraram é tudo dele mesmo, né? Pelo menos ele acha. Isso aqui tem muito no Oriente, é o patriarcado. E depois chegamos numa situação em que é a monogamia, que é o Ocidente hoje em dia, né? Um casal e seus filhos. Então, quando você tem esse tipo de família, você tem o impedimento de tudo ou mais de acontecer. Então você tem que atacar aqui ou atacar na educação, né? O casamento comunal, a gente sabe o que está acontecendo, né? Muitos homens, muitas mulheres, os hippies, tá? Nós temos movimentos aí tentando fazer casamento comunal. Novos tipos de família também. Tem o pessoal do LGBTQ+, né? Que também não tem problema nenhum não, porque eles não conseguem gerar filhos, mas eles adotam filhos e ajudam a resolver um problema que é muito sério na nossa sociedade,